Após conversar com vários desenvolvedores na Feira Velofolis, ficou claro que as marcas de bicicletas avançaram no desenvolvimento de mountain bikes de 32 polegadas. O plano está claríssimo. Em 2026, protótipos na Copa do Mundo. Em 2027, início da comercialização. E em 2028, os Jogos Olímpicos já deveriam estar acontecendo. Com essas novas bicicletas, agora modelos de linha disponíveis para todos nas lojas, não mais protótipos. Exatamente o momento em que estamos e sob a perspectiva do usuário final. Dá a sensação de que essa evolução para 32 polegadas no mountain bike é mais uma necessidade da indústria para voltar a impulsionar as vendas, em uma disciplina em que há anos, aos poucos vem caindo, mas nem tanto. Um pedido por parte do usuário final, pois bem, com o objetivo de lançar um pouco de luz sobre todas essas sombras. Gravei este vídeo com um engenheiro de bicicletas que vai nos ajudar a entender quais são os desafios técnicos que estão enfrentando, justamente hoje. Em todo esse desenvolvimento, esse tipo de conteúdo vocês não vão encontrar em outro canal, não terão visto em meios de comunicação oficiais. É um conteúdo altamente técnico e que vai ajudar vocês a entender absolutamente muitos dos conceitos que estão em torno das 32 polegadas. Por esse motivo, eu incentivo vocês a clicarem no botão de inscrever-se e principalmente que fiquem até o final do vídeo para ouvir. Uma reflexão que quero compartilhar com vocês, porque considero que o usuário final ainda não está entendendo bem qual é a sua posição e qual é o seu objetivo. Poder de decisão. Em relação a toda essa evolução, vamos com tudo. Música. Vamos começar com uma observação muito importante. Nas últimas semanas, várias marcas de nicho bem pequenas já lançaram suas propostas no mercado. De 32 polegadas, ao nosso ver, isso de forma alguma valida o conceito. Na verdade, tanto as 32 polegadas quanto até mesmo as 36 já faz anos que estão no mercado, especialmente por meio de marcas que tentam atender às necessidades de ciclistas muito altos. Estamos falando de pessoas com 2 metros de altura ou mais. E como eu disse, ao nosso ver, a indústria só começará a validar esse conceito quando marcas muito importantes como Canyon, Scott, Trek, Specialized lançarem suas propostas à venda. De 32 polegadas. Não só no que diz respeito às marcas de bicicletas, mas principalmente às marcas de componentes. Porque vocês vão ver na conversa de hoje que grande parte do desafio tecnológico está aí, nos garfos, nas rodas, nos pneus. Então, sem mais delongas, vamos conversar com Anton Sea, nosso engenheiro independente de bicicletas, e vamos começar perguntando para ele sobre uma das coisas que parecem mais óbvias. Pessoas com 1,90 m ou mais provavelmente vão se sentir melhor em bicicletas de 32 polegadas. Mas o que acontece com quem tem tamanhos mais normais, 1,80 m, 1,75 m, 1,65 m? O que vai acontecer com as mulheres? Sim, é possível, veja, mas há nuances no final. As geometrias das bicicletas têm cada medida pode ser analisada de 2 pontos de vista, de um ponto de vista ergonômico ou de um ponto de vista de sensação de pilotagem. Claro, do ponto de vista ergonômico, sim, você pode. No final você tem alguns objetivos. De onde está o HIT, que é a distância do movimento central até a caixa de direção, ou sei lá, ou o stack? E então, para um tamanho, você tem esses objetivos e se vira para alcançá-los. A outra coisa é que compromissos vão ser feitos em termos de sensação certa para alcançar esses objetivos. Então, respondendo à pergunta, é possível atacar tamanhos pequenos? Sim, e ergonomicamente é preciso cumpri-los, porque senão deixam de ser tamanhos pequenos. Mas a pergunta e a análise mais profunda vão vir de com quais consequências? No right feeling? Está claro que todos conseguiremos andar e pedalar numa bicicleta de 32 polegadas, mas agora, aqueles de nós que usamos tamanho L, M, S ou XS, será que realmente vamos nos sentir melhor numa de 32 polegadas? Isso, até testarmos, não vamos conseguir tirar a dúvida. Dito isso, as geometrias também vão mudar bastante. Então vamos perguntar ao Anton qual parte da bicicleta será mais afetada e que consequências isso trará. Há várias, mas a mais clara e a mais visível é o stack. E, na verdade, como consequência disso, é o motivo pelo qual vemos essas mesas ultra invertidas. O que é o stack? Para lembrar, é a medida que vai do movimento central até a parte superior da caixa de direção. E que te dá essa sensação de quão alta é a bicicleta? Como você se posiciona em uma bicicleta de competição de cross-country? O stack deve ser bem baixo para ficar mais compacto, etc. Em todo caso, essa medida do stack aumenta bastante. Uma média de mais ou menos 50 milímetros para que as pessoas possam visualizar.
São as arruelas grossas de 10 milímetros que colocamos no tubo de direção. 5. Isso é brutal. Sim, é muito. E é por isso que vemos em bicicletas de trilha aquelas mesas super invertidas, que no imaginário coletivo são mesas super racing de cross-country. Certo? E por que o stack aumenta? Por 2 motivos? Bom, por 3. Primeiro, existe uma medida na bicicleta, que é o BB Drop, que é a queda do movimento central, que mede a distância entre os eixos da bicicleta, quanto mais baixo o movimento central. Como as rodas são mais altas, o BB Drop também precisa ser menor. Essa é a primeira medida que faz com que aconteça esse aumento do stack. A segunda, em inglês, se chama Axle to Crown, que é a medida que vai do eixo da roda dianteira até a coroa do garfo. Então temos um BB Drop mais baixo e uma coroa do garfo mais alta. E depois tem a distância do tubo de direção, que essa não pode diminuir. E aqui é onde está a chave para entender por que o stack sai do controle. Nas rodas de 32, o tubo de direção não pode ser menor que 90. 85. Se você me apertar, sendo regulamentar, 90. Então, se pudéssemos fazer tubos de direção de 50, 40 mil, ficaria compensado, mas não podemos. Por quê? Porque tubos de direção tão curtos sofrem estruturalmente. Na verdade, Lembre-se, como surgiram as suspensões? Cônicas. O que são as cônicas? É um diâmetro do rolamento inferior do tubo de direção maior e isso serve para dar mais rigidez. Então, da mesma forma, depois dessa explicação, uma consequência que as rodas de 32 podem trazer na geometria e nos padrões é que pode haver, entre aspas, uma pequena diferença. A disrupção incremental nessa área da bicicleta é buscar um padrão de garfo que caiba em tubos de direção mais curtos. Para quê? Para compensar esse excesso de stack da bicicleta, esse stack descontrolado nas rodas de 32 e evitar isso, para mim, um design tão ruim são as mesas ultra invertidas, porque no final, uma mesa ultra invertida é só um remendo. Ou seja, aqui deveria estar o guidão, mas por causa dos padrões, por limites de rigidez, eu tenho que fazer um remendo para levar onde naturalmente ele estaria. fica claro que a geometria vai ter que se adaptar. Mas agora, o que vai acontecer com as cinemáticas e principalmente com o curso das suspensões? Vamos voltar aos 100 mm de curso, vamos voltar? As cinemáticas de uma bicicleta são um pouco, vamos dizer, não 100% independente porque estão relacionadas com a arquitetura da bicicleta. Mas se você quer um determinado comportamento de qualquer uma das 3 grandes curvas que são analisadas nas bicicletas, como o anti-squat, o anti-rise e o leverage ratio, você vai conseguir obtê-las da mesma forma que conseguia com as rodas de 29. O fato de colocar rodas maiores não muda esses parâmetros cinemáticos em termos de cinemática. A única coisa que pode acontecer, e isso é um pouco indiretamente, é que pelo volume maior da roda em tamanhos pequenos, o curso seja limitado. Simplesmente porque a roda não cabe. Então, para fazer todo o curso, ela acabaria encostando ou no selim ou no tubo do selim, mas isso é sim, é cinemática, mas um pouco de forma indireta no final das contas. Por exemplo, uma bicicleta de 32 pode ser progressiva, regressiva ou linear. A relação de alavancagem não muda pelo fato de ser 32? Ou seja, uma cinemática pode estar igualmente bem feita ou mal feita, ou alcançar os objetivos desejados, independentemente do diâmetro da roda. E em relação às suspensões, os cursos vão ser reduzidos, porque ao ter um diâmetro de roda maior, parece que a lógica nos leva a pensar que a roda vai absorver grande parte do impacto, o pneu principalmente, e talvez já não precisemos mais de 120 mm de curso para cross-country. Sim, isso é outra coisa. Sim, pode ser que a capacidade de absorção das rodas de 32 faça com que não sejam necessários os 120 mm, pode ser, mas isso já é uma consequência indireta. Ou seja, em termos cinemáticos, quando você propõe um design, pode conseguir os mesmos parâmetros com rodas de 29, com rodas de 32 ou com rodas de 26. Outra coisa é a sensação de pilotagem que essas rodas me dão. Elas tornam necessário esse tipo de cinemática? Talvez não, né? Mas seja qual for a resposta, você poderá, como designer, ajustar, por exemplo,
Se quisermos fazer uma coisa, abordar um tema, um nicho talvez, por exemplo. A questão dos percursos depende muito do caminho do eixo, em português. Seria bom. Do caminho que a roda percorre e da trajetória que a roda traseira desenha, principalmente ao longo do percurso. Por exemplo, nos high pivot, a trajetória tende a ser de frente para trás. Ou seja, a bike, quando é comprimida, se alonga e isso faz com que a roda naturalmente tenda a se afastar do quadro. Então, aí o curso não é tão afetado, mas bom, tem que ver, hein? Tem que ver. Ou seja, simplesmente relacionar o aumento ou diminuição do ritmo do curso com o axle path, que tem consequência no diâmetro da roda. Fazer essa relação, mas aí já estamos entrando em casos muito específicos que, assim, falando de forma genérica, já se tornam difusos. Aí será necessário analisar cada caso: bicicleta, cinemática, briefing e pessoa. Exatamente. Aqui é uma das partes mais interessantes em termos de desenvolvimento, em termos de colocar o DNA de cada marca. Não, porque como usuários ou como entusiastas desse mundo, em cada lançamento podemos ficar muito atentos para ver de que maneira e que caminho cada uma das marcas seguiu. Sim, totalmente. No final, essa mesma pergunta que você me faz será feita pelos desenvolvedores das marcas. Eles terão sua própria maneira de respondê-la. Haverá diferentes pontos de vista, e dessa resposta vão surgir os discursos com os quais as bikes de 32 vão ser lançadas. Então, sim, totalmente. Fique atento, pois isso não é explicado em todo o lançamento. Outro assunto que está sendo muito comentado tem a ver com as transmissões, elas vão ser afetadas. Vamos ter que usar uma coroa muito menor, já que a roda vai ser muito maior. Por exemplo, vamos considerar o caso de uma bicicleta que está a 20 km por hora, uma de 29 e uma de 32, a de 32. Em termos de rotações, ela vai um pouquinho mais devagar, porque o giro da roda é maior. Você quer dizer, Sim, ao giro da roda, as rotações por minuto da roda de uma bicicleta de 29 e de 32, para uma mesma velocidade, a roda gira um pouquinho mais devagar e esse pouquinho faz com que mais ou menos. Se um ciclista normalmente usa uma coroa de 36, a equivalência seria com uma de 34. Se alguém usa uma de 34, uma de 32, que desça esse degrau de 2 dentes, isso é o máximo. Outra coisa será, mas aqui já voltamos de maneira indireta, que as coroas de 32 sejam concluídas. Não sei se se diz assim, mas que se chega à conclusão de que o eixo Superboost e o padrão Superboost são os mais adequados. no final, O Superboost, se não me engano, ganha 9 mm na roda larga. E desses 9 mm, uma parte pode ser usada para fazer o guarda-chuva dos raios, mais largo para maior rigidez. Da mesma forma, outros milímetros são deixados para colocar um núcleo de cassete mais largo, que acomoda 13 velocidades. E sim, são muitas suposições, mas enfim, aí poderia vir uma pequena mudança, mas de qualquer forma seria uma mudança derivada da busca por rigidez nas rodas, que esse é um problema muito mais importante. os engenheiros das marcas de bicicletas que desenvolvem o conceito de 32 polegadas têm me passado isso ultimamente. É que eles estão se deparando com dois obstáculos que não têm nada a ver com eles e que estão completamente relacionados com as marcas de componentes. Por um lado, é muito difícil encontrar componentes hoje em dia que sejam desenvolvidos especificamente para 32 polegadas e, por outro lado, os poucos que existem. Estamos falando principalmente de garfos, rodas e pneus. Eles não conseguem passar satisfatoriamente nos testes de campo em relação à rigidez estrutural. E capacidade de resistir à fadiga. Engenheiros com quem tenho contato ao longo do processo das marcas. Se algo ficou claro para mim é que nessa fase de prototipagem eles estão enfrentando muitas dificuldades. No que diz respeito à rigidez estrutural, principalmente dos elementos que compõem a roda, muitos raios estão quebrando nos testes, eles estão tendo muitos problemas com os cubos. É difícil manter os pneus quando um piloto com certa habilidade sobe na bicicleta, faz ela andar em boa velocidade, contorna curvas bem inclinadas e tudo mais. Parece que os pneus não aguentam, descolam do aro ou até mesmo chegam a rasgar, mas não por causa de uma pedra, e sim pela estrutura, pela capacidade de sustentação que a lateral do pneu tem. Então, quão crítico tudo isso vai ser na evolução das 32? Claro,
Isso pode acontecer, por exemplo, se você pegar o mesmo design de uma roda 29 e simplesmente adaptar para uma 32, acontecem esse tipo de coisas. E isso, por exemplo, esse exemplo é fantástico, você me diz. Quando pedimos responsabilidade às marcas que elas não se limitem por pressões comerciais a fazer uma simples adaptação do que já vinha sendo feito com as rodas de 29 e as rodas de 32, antes vimos isso com o exemplo do tubo de direção. Precisamos de tubos de direção menores para manter o stack sob controle. Precisamos de uma rigidez de roda adaptada ao mesmo tamanho. E não adianta aplicar um copiar e colar com adaptações do que vinha sendo feito no final. As rodas de 32 têm em determinadas áreas da bicicleta sua própria idiosincrasia e sua própria idiosincrasia. Ou seja, soluções sob medida para as necessidades das rodas de 32, não adaptações que só cumprem o requisito porque a bicicleta pedala, roda. Isso que você está pedindo é basicamente, se puxarmos pela memória, pular toda aquela fase que houve quando se passou de 26 para 28, às 27,5 por aí atrapalhando um pouco. Onde realmente surgiram as rodas maiores de 29 polegadas, mas na verdade a geometria ainda era das rodas de 26. Alguns anos depois, evoluiu-se e mudou-se. Depois aconteceu que os eixos de 26 não serviam para as rodas de 29. Por tudo isso que estamos comentando agora, por isso mudou-se para o Boost. E foram alguns anos em que dava a sensação de que as marcas tinham lançado um projeto, um produto que não estava totalmente maduro. E depois era o cliente que tinha que ir arcando com os gastos, ou seja, comprando um modelo atrás do outro, porque tudo eram atualizações. Então, agora que temos mais tecnologia, as fábricas também são capazes de evoluir de maneira muito mais rápida. Talvez o mais inteligente ou o mais sensato seria que as marcas lançassem já um produto 100% 32, 100% maduro. Sempre tem alguma coisa que pode ser melhorada com o passar dos anos, com as evoluções e com o aprendizado de ter lançado um produto no mercado. Mas vale a pena esperar um pouco mais e não correr, como diz Anton, para que depois o consumidor não tenha que pagar o pato por cada uma das evoluções. Estar sempre atualizado, vendendo uma bicicleta para comprar outra. Totalmente, totalmente. Por exemplo, veja, em termos de desenvolvimento, entre aspas, é relativamente fácil fazer uma bicicleta com rodas de 32, porque você pega o que já tem das de 29 e adapta, por exemplo, lembra do protótipo EMC? Vemos isso no garfo, pegam um garfo de 29 e fazem uns extensores totalmente protótipos no garfo. Adaptam. É pegar o que já tem e adaptar para o novo. E essa é a parte fácil. É a parte fácil e necessária, porque você adapta, testa, observa e vai vendo. Mas depois é preciso continuar avançando. E então ver quais áreas da bicicleta precisam de soluções próprias para as rodas de 32. Nessa conversa, e não precisa ser um super gênio, encontramos duas: as caixas de direção e o diâmetro da roda traseira. Com certeza haverá mais, e depois, nessa pergunta que faço para mim mesmo, com certeza haverá mais. Também um pouco de nos colocarmos no lugar das marcas, porque, por exemplo, e aqui vou receber muito hate, mas tudo bem, quero trazer esse ponto de vista. Você, uma marca, quando valida uma bicicleta, por exemplo, quando ela pedala, ou seja, pedala e não se desmonta depois de 10 metros, não. Um pouco mais, mas por exemplo, você tem esse protótipo, ele funciona e tem uma série de coisas sobre onde quero chegar. Que existe uma série de problemas que você, como marca, não consegue antecipar e que só percebe depois. Infelizmente, quando, por exemplo, você percebe que uma determinada peça tem 50% de devolução por garantia, aí você tem um problema. Talvez seja um problema que, por mais barreiras de proteção que tenha colocado, não conseguiu prever ou encontrar. Então, é um equilíbrio? Eu sou o primeiro que não quer que o consumidor pague o preço pelo desenvolvimento, mas há vezes em que não pode ser de outra forma. Então vou receber muito hate pelo que vou dizer. Mas tudo bem. É um ponto de vista, é um ponto de vista. Eu acho, Anton, que as pessoas, assim como dissemos uma coisa, podemos dizer outra. Ou seja, assim como tentamos defender, assim como falam do consumidor, é preciso também se colocar no lugar das marcas. E até mesmo pensando de forma maquiavélica, imagina com essa questão dos eixos que existem. Uma marca que agora mesmo diz: já fiz o desenvolvimento completo da 32 e digo, sei perfeitamente que as novas 32 com um Super Boost, com um eixo Super Boost, iriam melhor do que com um Boost.
Mas olha, vou lançar com Boost, porque assim, em 2 anos lanço o Super Boost e obrigo todo mundo a trocar de bicicleta de novo. Mas o que acontece se outras 10 marcas estiverem no mesmo ponto e disserem não, não? Nós vamos lançar o Super Boost, o que aconteceria com aquela que maquiavelicamente queria lançar o Boost, para depois, em 2 anos, blá 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 blá, zerem o estoque, pois todos vão preferir as que já vêm com Super Boost. Quero dizer, muitas vezes o consumidor tem a sensação de que a indústria é uma só e que as marcas andam todas de mãos dadas. E elas se ligam umas para as outras e dizem: ei, vamos todos continuar com o Boost e daqui a 2 anos lançamos o Super Boost. E não é um mundo de piranhas. Se alguém vê uma oportunidade e comercialmente vai se sair melhor por adotar uma tecnologia antes do que o resto está disposto ou conseguiu fazer, vai fazer isso. Se isso diminuir as vendas da concorrente, tudo bem. Quero dizer que as marcas também arriscam muito. Nesse sentido, existe uma questão que é o grande elefante na sala, que é o aumento de peso. Não falo só do peso total da bicicleta, mas do aumento de peso na parte externa da roda. Algo que nós, ciclistas, sempre queremos evitar, porque quanto mais peso houver na parte externa da roda, maior será a massa rotacional dela. Como disse, isso é totalmente negativo. Olha, o peso total provavelmente vai aumentar, mas a questão é ver onde isso acontece. Se olharmos só para o quadro, não há nenhum motivo para que um quadro para rodas de 32 tenha que ser mais pesado, também não mais leve. Quero dizer que em algumas áreas pode acabar sendo um pouco mais pesado, mas em outras isso pode compensar. Isso ainda precisa ser visto, mas não há nada que indique que o quadro tenha que ser nem mais pesado nem mais leve. Agora, peso total. Porque dizemos que sim, vai aumentar um pouco por causa das rodas, pelas rodas, e como você disse, as rodas necessariamente vão ser mais pesadas, os pneus necessariamente vão ser mais pesados, ou seja, a roda completa vai aumentar de peso. Na área que normalmente dizem que é pior, que é na parte externa, porque dizem que é pior? Porque vai aumentar a inércia. E o que é a inércia? A inércia basicamente é a capacidade de um objeto de mudar seu estado, ou seja, de acelerar ou de frear. Ou seja, se uma roda tem mais inércia, você precisa de mais energia para acelerar e também precisa de mais energia para frear em termos de aceleração. Para quem isso não importa, profissionais ou pessoas comuns, que ele seja muito forte porque já tem força suficiente para acelerar a bicicleta como quiser e também vai ter com as 32. E em relação à frenagem, bom, também é verdade que os freios atualmente são potencialmente potentes, então não vai haver problema quanto a isso. Mas, resumindo, em relação ao peso, parece que vai ser um pouco mais alto. E onde? Pelo aumento do peso das rodas, que vai mudar a dinâmica da bicicleta por esse aumento de inércia das rodas. E eu acrescento uma coisinha que os modelos topo de linha têm, porque sempre que pensamos em um aumento de peso, estamos pensando no topo de linha. Falei com engenheiros que disseram que não. Pode ser que o aumento de peso seja talvez entre 500 e 800 gramas, mas em um topo de linha, claro, esses 500... Eu acho que isso é muito, 500 gramas ou 800 gramas, é muito bom falar de forma muito positiva sobre esse aumento que talvez se traduza em algo mais. Mas se formos descendo as categorias, atualmente existem bicicletas Aro 29 com sistemas monopivô, sem nada complexo, nem duplo link, nem nada do tipo. De alumínio que pesam literalmente 14,5 kg. Se formos para 32 polegadas, estamos falando que essas bicicletas provavelmente pesam 16 kg. Porque a variedade das rodas é menor, os pneus da linha são menores, o quadro teve que ser reforçado em algum ponto. Seja como for, se subimos e não queremos chegar ao alumínio, seguimos subindo. Vamos para uma faixa de 5.000 euros, onde talvez agora você tenha uma bicicleta de 12, mas pode perfeitamente ser que você tenha uma de 13,5. Em um corpo sendo empurrada por outro fora de forma. Supostamente que não tem tanta capacidade física, que não tem tanta destreza técnica para não frear tanto quanto fazem os profissionais. Então aí sim eu vejo um aumento de peso que vai ser muito prejudicial para o usuário desse tipo de bicicleta. Isso que você disse, eu concordo totalmente, mas vamos voltar ao que falávamos antes. Que o cenário da introdução das bicicletas de 32 ainda não está definido. E talvez isso que você disse seja o argumento que faz com que as rodas de 32 fiquem em um nicho.
E qual será esse nicho? As bicicletas de competição de cross-country de altíssima gama que vão estar à venda, sim, mas talvez só com o modelo topo de linha, e uma porque tem que estar à venda. A bicicleta com a qual um ciclista compete nos Jogos Olímpicos tem que estar à venda, eles lançam esse topo de linha, só uma configuração, e fica nichado. Isso na alta competição. Justamente porque se chega à conclusão de que fazer bicicletas de baixa gama para um amplo espectro de ciclistas com rodas de 32 tira mais do que acrescenta. Espero que com tudo isso vocês tenham conseguido levar uma boa dose de argumentos técnicos para combater aqueles caras que ficam no balcão do bar, assim falando coisas sem muito sentido. Antes de concluir, quero propor aquela reflexão prometida, e me incluo entre os usuários, ciclistas, consumidores finais. Porque considero que realmente sou mais um de vocês, porque entendo que muitos de vocês tenham a sensação de que as marcas de bicicletas, em certo momento, todas se reuniram em um lugar clandestino, em uma caverna escura, para combinar um plano maquiavélico para que as rodas passassem a ter 32 polegadas e assim obrigar todos nós a trocar de bicicleta. Isso não aconteceu, mas entendo que haja pessoas que se sintam assim. E realmente quero reivindicar a posição real e o poder real que nós, usuários finais, temos diante de inovações ou evoluções desse tipo. E é que realmente, por mais que as marcas queiram fazer suas propostas, e elas vão fazer suas propostas, em 32 polegadas a validação final vai ser nossa. E às vezes, lendo os comentários que vocês deixam nos vídeos que eu posto falando sobre as 32 polegadas, parece que tudo já está feito, não tem volta e não podemos fazer nada. Ei, será mesmo que no dia H, quando as lojas abrirem suas portas cheias de bicicletas de 32 polegadas, se nós, os usuários finais, formos em massa e as comprarmos, estaremos validando o conceito mesmo que não seja bom para todos? Da mesma forma, se no dia H essas lojas abrirem cheias de bicicletas de 32 polegadas, a gente vai, olha, mas não compra. Mesmo que o conceito seja melhor para a maioria, ele não vai para frente, porque comercialmente não terá tido sucesso. Por mais que os engenheiros adorem a ideia de passar para 32, por mais que as marcas adorem a ideia de movimentar as vendas, etc, etc. Então, com isso, o que quero dizer é que é bom que nesse tempo de margem que vai haver até que essas bicicletas sejam comercializadas, vocês usariam esse tempo para realmente se formarem e terem uma base crítica baseada em argumentação técnica? Certo, porque realmente ter um conhecimento técnico mais amplo do mundo do mountain bike é o que serve de base. Exceto pelos dois extremos do cunhado que odeia tudo que é novo simplesmente porque é novo e representa uma mudança. Ao mesmo tempo, isso vai livrar vocês da propaganda das marcas ao lançarem novos modelos dizendo que é a melhor bicicleta para comprar. A única vacina contra essas duas questões é que vocês realmente tenham mais argumentos técnicos. Porquê? Bem, porque do jeito que vejo agora, há muito ódio, muita incompreensão, mas entendo que haja pessoas que sim, que realmente estão por dentro e já têm uma base técnica sólida por trás. Mas a imensa maioria, eu acho que em geral pode aprender muito sobre o que é uma mountain bike, como funcionam as atuais 29, o que elas realmente podem trazer ou não de positivo e negativo, as de 32 polegadas. E se vocês derem esse passinho para trás, vocês vão introduzindo argumentos técnicos dentro do seu conhecimento? Vocês esperam que as marcas façam suas propostas, analisam com critério e depois, acima de tudo, testam a bicicleta. Acho que na hora de tomar uma decisão sobre se realmente as 32 polegadas são feitas para vocês ou não, vai ser uma decisão muito mais sólida. E não sei. Convido vocês a passar por esse breve aprendizado sem precisar se tornarem engenheiros. Simplesmente em prestar mais atenção a conteúdos mais elaborados, mais técnicos e não ficar só com 4 manchetes e 4 clickbaits. Assim, quando chegar o dia, vocês terão argumentos técnicos para debater com o cunhado e o pessoal do marketing. O que posso garantir é que tanto Anton quanto eu estamos postando conteúdo desse tipo. À medida que forem surgindo informações, à medida que tivermos notícias de dentro da indústria, que nem sempre são públicas em outros meios e tudo mais, nós vamos compartilhar isso aqui, e especialmente quando eu tiver a oportunidade de testar bicicletas de série de 32 polegadas, pois, como sempre, como faço com qualquer outro modelo. Ser o mais crítico possível e tentar transmitir as informações de ciclista normal para ciclista normal.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Se gostaram, por favor, deixem um like bem grande e comentem aqui embaixo o que vocês acham das bicicletas de 32 polegadas atualmente e a gente se vê em breve. Sejam felizes, compartilhem o vídeo com amigos ciclistas. Tchau!